Jornalismo. Ao ouvirmos a palavra jornalismo, temos a concepção inicial do jornalismo televisivo. Ao pensarmos em jornalismo televisivo, pensamos em um apresentador em uma bancada em frente às câmeras dando notícias. Contudo, o jornalismo televisivo vai além de um apresentador em uma bancada, mas sim do trabalho em equipe, onde uma produção coleta as informações e as verifica. They made a statue of us and put it on a mountaintop. As transmissões do jornal na TV começaram no final da Segunda Guerra Mundial, tendo como base as transmissões de rádio. Com o advento da tecnologia, satélites e cabos, hoje é possível a transmissão do jornal ao vivo. Então, para darmos maior visibilidade a esses profissionais, nós fomos visitar algumas das emissoras do nosso estado. Visitamos 3 emissoras do nosso estado, em busca de profissionais que nos ajudassem a entender um pouco do que acontece atrás das câmeras. A TV Antares é uma emissora de televisão educativa brasileira que é sediada em Teresina, no Canal 2, e está na fase de implantação digital. A emissora é filiada à TV Brasil e pertence à Fundação Antares, órgão do governo do estado do Piauí, responsável pelas transmissões da rádio e TV do nosso estado. Fomos até lá conversar com Márcio Gleu, gerente de jornais e coordenador de equipe, para nos passar um pouco de sua experiência. Meu nome é Márcio Gleu, eu sou gerente de jornalismo da TV Antares. Eu comecei aqui em 2008 e de lá para cá eu venho desenvolvendo essa função de gerente de jornalismo que coordena a equipe de jornalismo toda aqui da TV, da produção, edição de texto, edição de imagem, todo esse papel, quem faz sou eu aqui. Como gerente de jornalismo, como eu já falei, eu coordeno a produção de jornalismo. Eu tenho aqui a ajuda das meninas, que tem uma produtora que é a coordenadora do turno da manhã e também tem uma coordenadora do turno da tarde. Então assim, a gente faz os trabalhos durante toda a manhã, a gente faz uma reunião de pauta, onde a gente decide os temas mais pertinentes ao jornal, que vai sair no jornal do dia. E esses temas podem ser mudados de acordo com a necessidade, como hoje mesmo a gente já mudou alguns para colocar uma coisa mais factual. A nossa diretora, quando ela chega, aí a gente faz uma reunião mais abrangente de pauta, que a gente decide os dias seguintes, já o outro dia, como é que vai ser, o que é que a gente vai trabalhar nos próximos dias. A parte mais difícil do trabalho é quando a gente não tem a colaboração. Eu não digo não apenas a colaboração humana, mas assim, a colaboração da instituição. Está faltando equipamento, se está faltando o transporte, a câmera quebrou, alguma coisa assim, isso dificulta muito o trabalho da gente. Então essa é uma parte que a gente não quer passar. Para você ser um produtor, eu acho que a característica principal é você gostar do trabalho, porque o produtor, ele funciona como... na realidade, ele faz a primeira entrevista. É ele que liga, é ele que pergunta se o assunto vai render, é ele que conversa com essa pessoa. Então, assim, ele faz a primeira entrevista, que deixa tudo pronto para quando o repórter vai no local fazer a entrevista, ele já tem a noção de tudo. Então, assim, eu acho que você tem que gostar do que você faz e fazer bem feito. Aqui na TV Antares, como a equipe é pequena, a gente é muito unido. Eu já trabalho diretamente com as produtoras e também trabalho diretamente com os meninos da edição de texto, os editores de texto. Os repórteres de manhã passam todos aqui, a gente já conversa, coordena, já dá as diretrizes da pauta, então eles já saem sabendo o que eles vão fazer. Então assim, fica muito interligado todo o nosso trabalho. A rotina do produtor, ela não é tão fácil, mas também não é muito difícil. Assim, o produtor, e isso daqui as meninas podem falar melhor do que eu sobre isso, ela requer a velha entrevista que a gente faz antes. Então assim,
o produtor, ele é a chave de tudo. Começa a matéria, a boa matéria sempre começa pelo produtor. Ele vai fazer essa entrevista, ele vai saber como será feita essa entrevista, ele já pensa nas imagens que o cinegrafista vai fazer, então ele pensa em tudo. Então assim, o produtor, ele é a cabeça disso. Quando o repórter pega aquele material, ele já sabe mais ou menos a diretriz, ele vai dar o toque dele, lógico, mas ele pega o que o produtor direcionou para ele. Então assim, o trabalho do produtor, ele é um trabalho extremamente importante para o final, aquele conteúdo ficar uma matéria legal, de qualidade, que todo mundo gosta. Bom, o momento do nosso trabalho que traz mais satisfação é o momento final, quando você vê aquela matéria no vídeo, uma matéria bem feita, uma matéria bem trabalhada, bem elaborada, onde casa o trabalho do produtor com o trabalho do repórter, do cinegrafista, e o editor de texto, o editor de imagem vai dar aquele final, que a matéria fica perfeita, você assiste, dá vontade de assistir outra vez, porque o material... Aproveitamos também, conversamos rapidamente com Elis, também produtora na TV Antares. Então, meu nome é Elis, eu sou produtora e coordeno a produção aqui na TV Antares. A rotina de produção aqui é muito dinâmica, assim. Todo dia a gente chega, eu chego aqui às 7 horas da manhã e vejo o que é que a gente tem feito, né, no dia anterior, porque à tarde tem uma produção também, né? Então, normalmente a gente usa os VTs, né, da tarde, né? E a gente produz para amanhã, né? E aí eu vejo o que é que tem de quente, né, durante o dia, o que é que aconteceu, porque a empresa aqui, a TV Antares, é muito educativa, né? Então a gente segue uma linha, né, de produção. Então a gente não cobre determinadas coisas, polícia, esses crimes, a gente até cobre, mas com outro viés, né? Então, a política a gente não cobre, né? Poucas coisas assim a gente fala de política. E a rotina a gente chega, vê o que é que tem e o que é que a gente vai produzir no dia. A gente tem uma reunião de pauta, né? Para definir, porque surgem várias pautas e a gente tem que eleger o que é que a gente vai cobrir. Aí tem a reunião de pautas que a gente faz todo dia para ver o que é que a gente vai colocar no jornal. E aí bota a equipe para a rua, né? As equipes vão para a rua e a gente fica monitorando, né? O entrevistado não chegou, aí o repórter liga, o entrevistado não chegou, aquela coisa, aí a gente liga de volta para ver onde é que tá, e aí, às vezes, teve algum erro de que eles não estão sabendo onde é que está chegando, onde é o endereço direitinho, a gente tem que fazer todo esse monitoramento. Quando chega, a gente entrega para a edição, né, para eles editarem, e aí tem outra equipe que vai fazer a edição do jornal, a edição tanto de texto como de imagens do material para ir ao ar. Assim, o que mais me satisfaz na profissão o dinamismo, né? Todo dia são coisas diferentes, apesar de ser assim, você tem que todo dia fazer pautas, mas todo dia são coisas diferentes, né? E o que mais me deixa assim confortável e satisfeita é aquela coisa de que a gente fazendo jornalismo, colocando na rua para as pessoas verem, a gente ajuda, né, a disseminar as informações, porque apesar de a gente ter muito acesso à informação, mas as pessoas carentes ainda necessitam muito de orientação, não sabem onde é que vão procurar, cadê os seus direitos. E aí isso me satisfaz, de orientar, colocar no vídeo, as nossas matérias, elas orientam muito, faz as pessoas pensarem, porque a gente não faz, faz uma matéria, porque a gente não cobre policial, mas fazendo uma correlação, mostrar o crime pelo crime. Não, a gente não faz isso. A gente mostra por que o fato aconteceu, qual é o desdobramento e
como as pessoas podem mudar a realidade. A gente não busca audiência, a gente quer formar cidadão, que eles reflitam o que está acontecendo. Então, as nossas matérias, elas focam isso, na buscar que as pessoas reflitam aquela coisa de por que isso está acontecendo, né? E mostrar muito o que é que tem, o que é que a sociedade pode modificar no seu dia a dia, né? De que forma ela pode atuar e pode mudar a realidade, né? Mostra serviços, o que é que o governo do estado está fazendo, o que é que a prefeitura está fazendo com políticas públicas para ajudar a população, né? Na saúde, educação, transportes. Convidados por Márcio, fizemos uma visita aos outros setores da emissora. Por fim, visitamos o estúdio de gravação. Em 1986, a Então TV, pioneira, inicia suas transmissões experimentais no Piauí, retransmitindo a programação da Rede Bandeirantes. Em 1998, a TV Pioneira, afiliada a Bandeirantes, mudou seu nome fantasia para TV Cidade Verde, nome adotado até hoje. A emissora pertencente ao Gelta, em 9 de janeiro de 2000, afiliou-se ao SBT aqui no Piauí. Visitamos a emissora para conversar com Lili Batista, produtora e editora de texto. Bom, eu sou Lili Batista, me formei em Comunicação Social e Jornalismo pela UFP. Já tenho, ai meu Deus, vai dar minha idade, já tenho 30 anos de jornalismo, eu acho que é mais ou menos 30 anos de jornalismo. Já trabalhei impresso, só como estagiária no Jornal Dia, acho que durou uns 3 meses. E em seguida eu fui para a televisão educativa, pedi estágio, consegui. Saí algumas vezes como repórter, não me adaptei, fui para a produção, me encontrei na produção e desde então eu sou produtora. O que é necessário? Primeiro, investigação. Você pega uma pauta, você já não acredita nela de primeiro. Eu vou pegar e vou mandar o repórter. Não, você tem que investigar se é verdadeira, se procede, entendeu? Porque muitas vezes, na porta da minha casa tem um buraco, você vai ver uma coisinha de nada, entendeu? Então, assim, você tem que priorizar o que é realmente notícia. É claro que para aquela pessoa que está com aquele problema, é um problema, mas ele vai importar a quem? Eu normalmente, quando pego uma pauta, às vezes eu pergunto, assim, entre duas pautas, eu pergunto, o que vai importar mais para uma pessoa que está lá na favela assistindo? Um café da manhã com uma autoridade, digamos assim. Estou pegando um exemplo porque final de ano tem essas coisas. Um café da manhã com autoridade ou uma mudança no plano de saúde, na forma de atendimento de um hospital, como teve agora do HUT. O que é mais importante? O que pesa mais para quem está lá em casa assistindo? Para mim, o critério de importância é o que é importante para o telespectador. Eu tento conduzir a minha escolha de pautas por esse caminho. Eu chego cedo, geralmente sou a primeira da equipe a chegar. Eu seleciono o que vai ser reprisado do jornal do Piauí, para eu reduzir, porque o nosso jornal é bem menor, para eu fazer uma redução. As matérias do Jornal do Piauí são imensas. Eu deixo numa média de 1,5, 2 minutos no máximo. E em seguida a gente faz uma reunião de pauta. É o tempo que o Chico chega, o apresentador, e as outras 2 produtoras, que é a Paulinha e a Vera. E a gente faz uma reunião de pauta para decidir o que vai ser feito naquele dia. O primeiro repórter já tem saído, a gente deixa uma pauta de um dia para o outro, porque o repórter entra 1h da tarde e a gente entra às 2h.
Então ele já está na rua, a primeira matéria já está sendo feita. Ela foi produzida no dia anterior, normalmente. A não ser que aconteça alguma coisa, uma grande apreensão de drogas, aquela pauta cai. Aí as meninas da manhã já têm essa autonomia de derrubar a pauta e mandar para o factual. Mas normalmente a gente deixa alguma coisa mais fria. E aí a gente faz uma reunião de pauta para decidir o que foi assunto. Por exemplo, ontem tinha a votação da PEC. O que a gente vai fazer com relação a isso? A gente assenta com o que foi importante. O que tem de novidade no caso da Cefaz? Aí a gente já vê como pode abordar a sequência da história, que é a suíte, né? Já vê como vai abordar, outro termo técnico, suíte. A gente já vai abordar a sequência da história. Vamos ver o que vamos suitar do dia anterior, de algum fato importante que tenha acontecido. E aí, a partir daí, as meninas vão apurar essas histórias todas, vão ligar para quem a gente definiu que vai ser entrevistado, e aí fazem a pauta e o repórter vai para a rua. Uma das coisas que me encanta muito no jornalismo é o fato de ter que trabalhar em equipe. Jornalismo não se faz nada sem equipe. E a produção tem uma importância fundamental dentro desse processo do fazer notícia, porque é o produtor quem apura, quem pesquisa, quem marca pauta, quem diz o horário, quem viabiliza a matéria para o repórter. Quando o repórter vai para a rua, ele vai com a pauta, ela já está toda digeridazinha, com o máximo de informações possíveis, até porque o tempo do repórter é relativamente pequeno, ele tem 1 hora, 2 horas no máximo para trazer a matéria de volta para casa. Então, o produtor tem que dar o máximo de informações. Às vezes a gente pensa, mas ele pode procurar as informações lá com o entrevistado. Pode, realmente, mas demanda um tempo que no final do dia, na hora do jornal ir pro ar, esse tempo faz toda a diferença. A gente trabalha com segundos. Então, tudo é filtrado pela produção. Sem a produção, o jornalismo talvez não existiria da forma que a gente tem hoje. Eu acho que tudo começa com a gente, os produtores, e eu acho que da equipe toda, talvez seja a peça fundamental, seja a peça mais importante, porque é o começo de tudo. A ilha de edição é a sala de correção de erros e casamento de texto e imagem, trabalho realizado por um editor de texto e profissionais da informática. Switcher é a sala de controle da união de imagem e áudio, e após é liberada para master, sala de controle de tudo que vai ao ar. Perguntamos ao jornalista Joelso Giordani qual a importância do trabalho do produtor para quem trabalha como repórter. Você ter a informação com a precisão que ela exige. A reportagem, ela é uma segunda etapa, um complemento. Tão importante quanto o trabalho de produção, é verdade. Mas sempre que o repórter vai à rua, é importante que ele já tenha toda ou o máximo de apuração possível feito pela produção. Por isso é tão fundamental. A gente confirma ou nega as informações que nos chegam através desse trabalho de apuração inicial. A primeira concessão de TV piauiense foi dada em 1965 para o então professor e advogado Walter Alencar. Porém, a emissora começou a transmitir os seus programas apenas em 1972 pelo Canal 4. Em 1974, foi a 5ª emissora do país a filiar-se à Rede Globo de Comunicações. Por fim, fomos à TV Clube para falar com Clarissa Branco, editora-chefe do Piauí TV, 2ª edição, que pôde também nos passar um pouco da experiência de sua profissão.
Eu sou a Clarissa, eu sou a editora-chefe do Piauí TV segunda edição aqui na TV Clube. Eu comecei aqui na emissora estagiando, foi no ano de 2002, eu estava iniciando o curso de jornalismo e eu comecei estagiando na produção. Eu iniciei na edição do Piauí TV primeira edição, substituindo as férias da editora, e depois eu vim para a edição do Piauí TV segunda edição, ao qual eu sou hoje a editora-chefe do Piauí TV segunda edição. Na verdade, eu sempre quis jornalismo. Eu nunca, tipo, antes eu não pensava, eu quero trabalhar em TV, eu quero trabalhar em jornal impresso. Não. Foi, na verdade, uma oportunidade que surgiu do estágio aqui na TV Clube. Foi o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio. E eu me apaixonei por TV. A única coisa que eu sempre tive certeza é que eu nunca quis trabalhar. A gente vê que aquilo que a gente sonhou, que aquilo que a gente imaginou assim, só na nossa cabeça, depois a gente vê no ar, o resultado é encantador. Como a gente primeiro sonha. Às vezes a gente senta aqui na reunião de pauta e pensa, eu vou produzir uma matéria sobre, por exemplo, agora no Natal. A gente está produzindo uma sobre as cartas de Natal dos Correios. É uma pauta que tem todo ano. Eu acho que esse projeto dos Correios existe, acho que há mais de uma década. Mas todo ano a gente tem um desafio de fazer ele diferente. A gente não pode se acomodar porque é a mesma pauta do ano passado, eu vou fazer igual. Não. Eu tenho que descobrir formas de prender o meu telespectador. E isso começa na produção. Ao pensar a matéria, como é que eu vou fazer essa mesma notícia que todo ano eu dou diferente? O telejornalismo tem várias funções. Todos têm que trabalhar em equipe, porque senão o trabalho não anda. Eu acho que em toda profissão é preciso você trabalhar em equipe. No jornalismo também, mas no telejornalismo é essencial. Porque a nossa matéria, a nossa notícia, ela começa na produção, começa às vezes lá no estagiário que apurou uma informação e ela termina quando termina o jornal. Então, é um trabalho totalmente em equipe. Então, nós temos o estagiário, que é essencial aqui no nosso trabalho, que apura, que pega notinha, que liga para a polícia para descobrir informação. Aí nós temos o produtor, que também está todo o tempo descobrindo notícias, que está pensando em formas diferentes de fazer aquela matéria. E nós temos, ele também faz a pauta para entregar para o repórter e ir para a rua executar a matéria. Nós temos o repórter que vai para a rua junto com o motorista e com o cinegrafista executar essa matéria que foi pensada lá pelo produtor. E quando volta, nós temos o editor de imagem, nós temos o editor de texto e tem eu que sou editora de texto e a editora-chefe do jornal, que a gente vai dar o acabamento final do jornal. Eu recebo a notícia trazida pelo repórter, a matéria, e nós vamos montar essa matéria. A gente vai casar o texto do repórter com as imagens e fazer a cabeça, que é o que o apresentador lê no ar, que o telespectador ouve em casa. Então, é um trabalho bem complexo. Quanto ao padrão Globo, a Rede Globo passa algumas regras para a gente que a gente deve seguir. Por exemplo, em relação às roupas dos repórteres e dos apresentadores, que visualmente vai ficar melhor, evitar usar blusas com listras, com cores, na verdade coloridas, porque visualmente para o telespectador pode confundir, ele vai prestar mais atenção na roupa do que na notícia, sobre a voz dos apresentadores. Eles têm aqui um acompanhamento com fono, eu acho que é assim nas emissoras todas da Rede Globo, que eles repassam isso. Não é que eles queiram que a pessoa perca o seu cuidado com a fonte, de preservar a nossa fonte e de ser sempre muito ético. O padrão que eles repassam pra gente é esse. A gente é jornalista, mas que todas as empresas de comunicação, claro que elas são uma empresa e para funcionar elas precisam do setor comercial. Mas aqui fica muito claro que a gente não tem ligação com o setor comercial. Nós somos jornalistas, nós estamos aqui para informar. E a gente não tem que ter interferência comercial e a gente aqui não tem. A nossa recomendação
A recomendação que a gente passa para os repórteres e que a gente recebe é que nós vamos noticiar tudo o que for notícia. Essa é a recomendação, é a base. O que é a produção de rede? É a gente fazer matérias aqui no Piauí e que vão ser exibidas nacionalmente nos jornais de rede, que é o Globo Rural, Bom Dia Brasil, Hora 1, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Jornal Nacional. Nossa maior conquista quando a gente trabalha nessa função é conseguir emplacar a matéria na rede. Às vezes, quando a gente emplaca uma imagem, é ótimo, uma nota, mas quando a gente consegue emplacar uma matéria toda, uma matéria, por exemplo, como domingo a Neara emplacou no Fantástico, abriu o Fantástico, gente, é uma conquista muito grande, porque imaginem quantas emissoras tem no país, quantos repórteres tem no país, quanta gente trabalhando para colocar matérias na rede tem, e a nossa foi escolhida para aquilo. E para que a nossa seja escolhida, a gente tem que ter um bom texto, uma boa imagem, uma boa história, um bom repórter contando aquela história. Então, o nosso trabalho aqui é de muito, muito, muito critério. Então, todas as vezes que a gente manda uma matéria para a rede, na rede, e eu sugeri uma matéria que era sobre a seca aqui no Piauí. Era para o Jornal Hoje, ainda hoje eu lembro até o nome do produtor, porque para mim foi tão marcante, Armando, o nome dele. Ainda hoje, quando eu vejo o Jornal Hoje, quando está sendo apresentado, eu vejo ele lá no fundo, eu lembro, Armando, porque ele quase me deixa louca com uma matéria que eu produzi, que era sobre a seca. Era mostrando que, eu não lembro quantos municípios no Piauí, era um número bem absurdo, a porta foi para a rua e fez a matéria. E quando a matéria chegou, a gente manda o texto para lá e eles vão analisar esse texto, tirar as dúvidas, e também a gente manda todas as entrevistas que foram feitas, a gente decupa, a gente anota tudo que o entrevistado disse e repassa para eles. E aí ele começou a me fazer milhões de perguntas e que eu, inexperiente, não sabia responder. Eram informações que eram essenciais para a matéria? Não, mas que ia dar um peso muito grande na matéria. E que isso é o nosso trabalho todo dia, a gente tentar transformar dados em notícias mais impactantes. Eu dizer que no Piauí tem 150 municípios em situação de emergência por conta da seca e que tem gado morrendo é forte, mas eu dizer que no Piauí tem 150 municípios em situação de emergência, que tem gado morrendo e que enquanto uma cidade está passando por isso, uma cidade ao lado desperdiça 30 mil litros d'água por dia e que essa água vem da natureza, é muito mais forte do que eu dar a primeira notícia. Então, assim, o que a gente aprende com a rede é de ser muito criterioso. Então, quando a gente vai oferecer uma matéria para a rede, a gente já vai com medo, porque a gente sabe que vai ser bombardeado de questionamento. Então, para que a matéria entre na rede, ela tem que estar muito embasada. Eles não deixam, é muito difícil passar uma reconhecimento e pode ter certeza que o aprendizado não existe. O repórter, quando vai para a rua, principalmente se for para a rede, ele grava 1, 2, 3, 4, 5 passagens. Ele se preocupa com se não tem nenhuma informação errada, se ele não tem nenhum erro de português, se o cabelo está ajeitado, se a roupa está ajeitada. Ele tem que tomar todos os cuidados possíveis. Então, assim, o bom da rede é que a gente fica muito mais cuidadoso com a informação. Acompanhamos a reunião de pauta com o coordenador de produção. A equipe colhe dados e assuntos para serem pautados e depois serem analisados. Usa-se o critério de noticiabilidade para pautar o que será televisionado, dando preferência a assuntos factuais. Após toda essa elaboração, ocorre o diálogo junto com o repórter, ou seja, a produção reúne, verifica, seleciona, organiza e repassa a informação para ser noticiada. Tivemos a oportunidade de acompanhar as narrações de reportagem feita pelo repórter Simplício Júnior. Um cliente e um comerciante. Segue o off final. As instalações elétricas são velhas e mal isoladas. Desde o incêndio de domingo, os boxes do setor de alimentação ficaram sem energia. Os comerciantes estão no prejuízo. E na bronca. De novo.
As instalações elétricas são velhas e mal isoladas. Desde o incêndio de domingo, os boxes do setor de alimentação ficaram sem energia. Os comerciantes estão no prejuízo e na bronca também. Fala, comerciantes, aí cabe um notapé. Ok. Depois, acompanhamos a gravação das chamadas do jornal Piauí TV, segunda edição, com a jornalista Denise Freitas. Olá, boa tarde, no ar o Clube Notícia. Começou hoje mais uma edição da Feira da Economia Solidária, a última de 2016. O evento acontece todo mês no pátio do Centro Administrativo e desta vez reúne 23 empreendimentos de diversas áreas. Com o objetivo de estimular a economia solidária e dar mais visibilidade aos pequenos produtores, a feira conta com diversos tipos de empreendimentos e um evento aberto a quem está dentro do quadro da economia solidária. Dentro da feira podem ser encontrados produtos vermelhos. Olá, boa tarde, no ar o Clube Notícia. A solenidade de diplomação do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos em Teresina. No total serão 67 eleitos diplomados na capital. Para encerrar esse mini documentário que tivemos o prazer de produzir, pedimos para que os nossos convidados deixassem um recado aos futuros jornalistas. Primeiro, você gostar. Se você gosta do que você faz, se é aquilo que você faz, então sim, vale a pena você investir na carreira. Eu acho assim, que você tem que estudar, se qualificar, procurar o que é que o mercado está fazendo, está exigindo, porque hoje assim, o produtor, ele não é mais só o produtor, ele produz a matéria, lógico, que é o começo de tudo, mas ele também edita, ele é editor de texto, então ele é chamado agora para as TVs para produzir e editar aquele material, então assim, é uma qualificação, vai juntando aquilo que ele pode fazer melhor para a empresa. Quem sonha em fazer telejornalismo, quem sonha em trabalhar em TV, gente, venham conhecer, porque é um mundo encantador, a gente se apaixona, é um trabalho estressante, é desgastante, mas acima de tudo, a gente ama demais. Então, assim, quem tiver interesse em trabalhar em TV, venham aqui conhecer, a gente tem as portas abertas para poder mostrar o nosso trabalho, e para levar a informação correta para o telespectador rapidamente e sempre com muita credibilidade, é o que a gente prima. Eu sempre digo para quem me pergunta, quem está começando, o que é necessário. Eu acho que ler muito. Eu tenho visto com muita tristeza que muitos jornalistas já formados até e quem está começando não gosta de ler. E é fundamental, livros, revistas, jornais, bula de remédio que você encontrar. Quanto mais você lê, mais você percebe o mundo, mais você tem um senso crítico e mais você escreve bem também. Você ter uma boa rede de relacionamento que você vai construindo ao longo do tempo, é óbvio, mas que isso é importante, que você saiba a importância de ter uma boa rede de relacionamento para fazer fontes, para que você seja uma pessoa confiável. Uma boa agenda, eu acho que é super necessário, porque você precisa, dentro dessa rede de relacionamento, você precisa de uma boa agenda. Eu acho que é basicamente isso, e saber se relacionar, né, obviamente, tanto com teus colegas como com o público. Esse olhar, ter essa sensibilidade de perceber que você é uma ponte entre quem não tem voz e quem pode fazer alguma coisa. Eu acho que você ter essa percepção é fundamental. Jornalismo de TV por trás das câmeras.